Olá, irmãos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de abril de 2020, e hoje também é dia de culto de doutrina, dia em que costumeiramente recebemos uma instrução doutrinária da parte de Deus na palavra de Deus. Nesses dias, como sabemos, tem se falado muito a respeito de fé. Eu acho que tem sido dias em que muitas pessoas têm falado: olha, nós temos que ter fé. Temos que ter fé que essa situação vai passar. Temos que ter fé que vão encontrar uma cura o mais rápido possível para essa doença. Temos que ter fé. E não há problema nenhum das pessoas falarem a respeito disso, terem posições até mesmo positivas, desejando que tudo se resolva. Isso é muito natural. O grande problema é que quando nós falamos de fé, muitas pessoas falam a respeito ou estão colocando esta fé em algo que não é biblicamente correto. Já reparou como a maioria das pessoas que falam tem que ter fé, elas não sabem fé em quê? Já dizia uma antiga canção, né, do grupo Paralamas do Sucesso, que dizia exatamente isso, né, que a arte é de viver por fé, só não se sabe fé em quê. De fato, este tem sido o padrão de fé que muitas pessoas, inclusive muitas daquelas que dizem conhecedoras de Cristo Jesus, fazem. Né? E aí elas dizem: olha, eu tenho fé que isso vai mudar. Isso se replica ou se mostra na vida de muitos destes cristãos quando eles confundem a fé como sendo algum aspecto positivo, algum aspecto de desejo positivo. Né? Ou seja, o desejo de que tudo melhore, o desejo de que as coisas mudem, e eles confundem isso com fé. Será que essa é a fé que encontramos na Escritura Sagrada? A maioria das pessoas que tem esse tipo de fé possuem uma fé na fé. E nós vamos já explicar isso daí. Este é o problema das pessoas chamarem isso de fé, porque colocam muitas vezes a fé na fé. Mas o que é a fé segundo a Escritura Sagrada? Ou qual é o fundamento bíblico sobre o qual a fé está alicerçada? E isto é o mais importante que devemos refletir nesse dia de hoje. E quando nós falamos de fé, a pergunta, quando alguém faz o que é fé, a resposta que muitos cristãos, né, nós que conhecemos a palavra de Deus, temos, está lá baseado no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1, quando ele diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pronto, para-se por aí. Geralmente nós pegamos este versículo bíblico de Hebreus capítulo 11, verso 1, e nós então aplicamos ao aspecto de fé como se o texto parasse por aí. Mas o texto da palavra de Deus vai explicar que fé é esta. De fato, esta é a definição bíblica básica do que é a fé. Certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E aí vem um problema que as pessoas usam esse texto fora de contexto e aplicam no seguinte sentido: olha, eu tenho fé, eu tenho certeza que amanhã essa pandemia acabou em todo mundo. Eu tenho fé, eu tenho certeza que tal dia, amanhã, o mundo vai conhecer a cura disso tudo aí, ou de qualquer outra situação. E aí as coisas não acontecem assim. E aí, o que aconteceu? Cadê a fé? Né? Isto acontece, queridos, porque muitas vezes as pessoas colocam a fé em si mesmas. Colocam a fé num aspecto de confusão de pensamento positivo. Mas o autor de Hebreus ele vai continuar falando a respeito do qual é o fundamento desta fé que ele está dizendo. Pois a partir do verso 4 ele vai dar exemplos de vários daqueles crentes do passado, do Antigo Testamento, que tiveram fé, que foram exemplos de fé. Ele vai falar de Abel, ele vai falar de Enoque no verso 5 de Hebreus 11, ele vai falar de Noé, ele vai falar de tantos homens de Deus, né, que tiveram esta fé, né? E tanto é que no verso 2 ele diz: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Mas qual é a fé destes homens, para que nós aprendamos qual é o fundamento da fé? Ele vai dizer, por exemplo, de Noé, no versículo 7, o seguinte: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Então, pela fé,
Noé, divinamente instruído. Preste atenção, isso aqui começa o fundamento. Divinamente instruído. Deus mandou Noé confeccionar uma arca para aquele mundo que foi destruído. No verso 8, falando a respeito do pai da fé, como o apóstolo Paulo cita, né, que é Abraão, nosso pai na fé, ele vai dizer assim: pela fé, Abraão, quando chamado por quem? Chamado pelo Senhor, né? Chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber para onde ia. Né? Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. E aí ele vai falar de outros exemplos. Em Hebreus capítulo 11, nós temos a galeria dos heróis da fé, que nos falam a respeito de fé. Portanto, são homens e mulheres, servos e servas de Deus, que são exemplos para nós acerca do que é a fé. Mas o que me chama a atenção aqui, nesses exemplos que a Escritura nos mostra aqui, é que a fé destes irmãos estava alicerçada, estava fundamentada em algo que Deus lhes disse. Deus falou a eles. Deus chega com Noé e diz: Noé, constrói uma arca porque eu vou destruir o mundo, porque a humanidade está pecando muito contra mim. Chega com Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E assim com todos os heróis da fé, todos eles tinham por fundamento aquilo que Deus lhes dissera. Deus falou isso para eles e eles creram na palavra de Deus, naquilo que Deus havia dito a eles. O grande problema da fé de muitas pessoas hoje é que elas colocam a fé em si mesmas. Em si mesmas no seguinte sentido: quando elas dizem esse tipo de frase, não, eu tenho fé que amanhã vai mudar essa situação, eu tenho fé que isto vai acontecer. A fé está alicerçada onde? Nelas mesmas, e não naquilo que Deus disse. Nelas mesmas, não nas promessas de Deus, né? Então, muitas pessoas até mesmo distorcem textos bíblicos, né? Alguém pode pegar o texto lá e dizer alguma coisa no sentido... por exemplo, Salmo capítulo 2, quando o salmista diz: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Alguém pode se apropriar indevidamente desse texto e dizer: tá vendo? Deus promete que me dará esta terra, porque está escrito na sua palavra. Epa, calma aí, Deus prometeu isso ao Messias. Esta promessa foi feita e cumprida em Cristo. Cristo, de fato, pertence ao Senhor Jesus todas as nações e as extremidades da terra. E em todo o mundo, o Senhor Jesus tem súditos como eu e você, que o amamos, que o tememos e que o servimos. Então esta promessa de Deus, feita a Cristo, foi cumprida. Deus prometeu a Cristo, Deus prometeu a Noé, Deus prometeu a Abraão, Deus não prometeu a você isso daí, nesse sentido. As promessas que Deus tem, e é nelas que devemos lançar a nossa fé, são de cunho generalizado para o povo de Deus de muitas maneiras. Então, este é o sentido que a palavra de Deus diz, que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, está alicerçado naquilo que Deus prometeu ao seu povo. Esta é a fé que Hebreus está dizendo, que prometeu ao seu povo, e ele vai tipificar, ele vai exemplificar alguns desses tipos de fé. O apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, para continuar nesse assunto de maneira bem breve, porque o nosso tempo é curto, em 2 Coríntios, no capítulo de número 5, por exemplo, nós temos uma outra afirmativa do que é a fé, segundo a Escritura. Ele vai dizer assim: temos, portanto, sempre bom ânimo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 6. 2 Coríntios capítulo 5, verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, se estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. O verso 7 ele diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. E aí a pessoa pega um texto como esse, generaliza para tudo, né? Aplica ele a tudo. Pronto, eu tenho certeza que tal coisa vai acontecer assim amanhã. Quando Paulo fala esse texto, irmãos, ele está se referindo à promessa de Deus da vida eterna, de que um dia nós
quando partirmos desta vida ou quando Jesus voltar, nós estaremos com ele. Porque o contexto anterior, do início do versículo 5, do início do capítulo 5, a partir do verso 1, Paulo está falando dentro desse contexto. Esta é a fé que os crentes possuem, mas é uma fé baseada naquilo que Deus prometeu aos crentes de todo o mundo. Jesus prometeu que aquele que cresce nele, ele o ressuscitaria no último dia, e ele promete a vida eterna. São promessas que Deus realmente fez. Irmãos, Deus tem compromisso com aquilo que ele prometeu, não com aquilo que eu acho que ele prometeu para mim. Deus prometeu para o seu povo, Deus prometeu muitas bênçãos espirituais, como a vida eterna, que é a maior de todas as bênçãos, a comunhão com Deus, a comunhão com seu Filho Jesus, a todo aquele que nele crê. Então nós temos basicamente dois fundamentos que eu quero deixar para vocês do que é esse fundamento da fé. Em primeiro lugar, a fé genuína, a fé bíblica, está baseada naquilo que Deus disse, não naquilo que eu acho que é. Porque se eu basear a fé naquilo que eu acho que é, eu vou estar colocando a fé não na pessoa de Deus, mas em mim mesma. Ou será a fé na fé. Eu me lembro de uma vez de uma senhora que conversava comigo e ela falava assim, tem que ter fé, tem que ter fé. E eu perguntava para ela, respondendo, ao mesmo tempo perguntando, fé em quê? Tem que ter fé em quê? Então, o primeiro aspecto, a primeira resposta que temos, nós temos que ter fé no Senhor, naquilo que Ele diz. A fé não está intrinsecamente em nós, a fé está na pessoa de Deus e do seu Filho Jesus. O segundo fundamento da fé que eu quero deixar para você aqui, com base nisso tudo, é que o fundamento da fé está baseado no caráter de Deus, naquele que promete. As promessas de Deus, Deus é fiel para cumprir as suas promessas, porque Ele é fiel a Ele mesmo e não a nós. Ele é fiel à sua palavra, à sua promessa, aquilo que Ele disse. Ele é fiel a Ele mesmo. E neste caráter de Deus, que não mente, que não falha, nós devemos confiar. Eu tenho fé no Senhor, porque o Senhor não pode mentir, porque isso é contra a sua natureza, e Ele vai cumprir essas promessas. Mas tomemos cuidado para não colocarmos dizer aquilo que Deus prometeu enquanto Ele não prometeu. Falar aquilo que Ele disse, não, mas Deus me falou, Deus me disse. Aonde está escrito isso? Onde está escrito que Ele prometeu tal coisa para você especificamente? Tomemos o cuidado com isso, irmãos. Aprendamos da palavra de Deus, buscando fundamento na palavra de Deus, do que é a verdadeira fé. A fé não está intrínseca em nós, a fé não está baseada naquilo que eu acho que é. A fé não está baseada naquilo que eu digo assim, não, eu tenho fé que isso vai acontecer. E aí não acontece. A fé está baseada no caráter de Deus. Então eu posso dizer nesses dias, eu creio que Deus pode mudar essa situação, porque Ele tem todo o poder para mudar todo o quadro. Eu creio que Deus pode curar, que pode salvar. Eu creio que Deus pode fazer tudo isso porque a Escritura está repleta de exemplos daquilo que Deus já realizou na história da humanidade e também especialmente em favor do seu povo. Eu creio no Senhor que pode todas as coisas. Isto é fé. A minha fé não está alicerçada em mim, naquilo que eu acho, mas a minha fé está alicerçada no Deus que não pode mentir, no Deus que promete e no Deus que tem o poder para reverter todas as situações. Eu acho que dá para entender um pouquinho agora o que é a fé e qual é o fundamento da fé. Esta é a fé. A fé está alicerçada naquilo que Deus promete, não naquilo que eu acho que é. E no caráter de Deus, porque Ele não pode mentir e Ele tem todo o poder para realizar todo e qualquer feito, para mudar toda e qualquer situação. Aprendamos de Deus na palavra o que é a fé. Esta é a fé. E que Deus nos livre de termos uma fé na fé, ou uma fé em nós mesmos. A minha fé está no Senhor que pode todas as coisas.